Olá pessoal, sou o professor Isanônio e agora vamos falar um pouco sobre circuito misto. Circuito em que nós teremos resistores distribuídos de forma mista e paralela. Vamos entender inicialmente que a corrente flui entre os polos, entre os terminais do gerador. Nosso gerador aqui de 220 volts. Observem que, como nós temos a disposição do circuito entre os terminais, vemos imediatamente após a saída do gerador a corrente total. Essa corrente vai circular por todos os dispositivos ligados ao gerador e consumirá em todos os dispositivos a tensão aplicada, retornando então ao segundo terminal com toda a intensidade com a qual saiu. Observe que nós temos logo ao princípio um resistor de 12 ohms, sobre o qual se desenvolve uma queda de tensão de 120 volts aproximadamente. Após essa queda de tensão, nós teremos a tensão resultante ou a sobra de aproximadamente 100 volts. Ou seja, sobre esse resistor se desenvolveu uma queda de tensão de 120 volts. A tensão que sobra, a que vai estar após ele, será aplicada então ao circuito misto. Observe que nos dois terminais ligados aos resistores R3 e R4, teremos o mesmo nível de tensão. Sobre esses resistores, nós temos valores de correntes que serão a divisão da corrente que chega até o nó após o R5 pelas resistências encontradas nos dois ramos. Se observarmos, a resistência resultante da associação dos resistores R1 e R2 somada ao resistor R3 totalizará também 20 volts. Observem que o resistor R4, possuindo 20 volts, permite a circulação de 5 amperes. Em correção, no outro ramo, teremos R3 em série com a resistência equivalente formada por R1 e R2, também permitirá a circulação de 5 amperes. Observem que sobre R3 há o desenvolvimento de uma queda de tensão de 40 volts. Lembrem-se, a tensão sobre esses dois terminais era de 100 volts. A partir desse resistor R3, nós teremos uma queda de tensão de então 40 volts. Ou seja, dos 100 volts que foram apresentados, 40 se desenvolveram sobre R3, restando então aproximadamente 60 volts, que se desenvolverão sobre R1 e R2. Esses 60 volts se desenvolverão sobre esses dois resistores, tendo a diferença de que cada um desses resistores, por possuírem valores de resistência diferentes, permitirão circulação de valores de corrente diferentes. Sendo assim, maior resistência, menor corrente. Menor resistência, maior corrente.
Após se desenvolver entre esses dois resistores, a corrente agora se soma à corrente vinda de R4, que é o outro ramo. E após se encontrarem neste nó, resultarão então na corrente total novamente, seguindo para o outro terminal do gerador. Falando sobre as nossas tensões, após a queda de tensão em R5, a tensão que resulta é de aproximadamente 100 volts. Essa tensão agora se dividirá entre os resistores R3 e R4, sendo que, por R4 possuir uma resistência maior, oferecerá então uma queda de tensão maior do que em R3. Após R3, nós teremos uma queda de tensão de 60 volts, se desenvolvendo sobre a associação em paralelo de R1 e R2. Essa associação em paralelo nos permite ver que a cada ramo possuiremos uma resistência e a cada ramo possuiremos uma corrente diferente. Essas correntes farão com que a potência dissipada em cada um deles seja diferente, porém a queda de tensão será a mesma. Observem que todo o circuito será circulado pela corrente e sofrerá sucessivas quedas de tensão até voltar ao nível com que ele foi iniciado. Espero que os senhores tenham entendido. Quaisquer dúvidas, só entrar em contato. Grande abraço.